Olá, bom dia a todos. São 9h29 e esta é uma edição especial do Justiça Agora, o boletim de notícias da TV Justiça. É uma edição especial que nós estamos aqui no plenário da segunda turma do Supremo Tribunal Federal para a abertura do seminário 30 anos sem censura. Esses 30 anos, naturalmente, remetem à Constituição de 1988, ao fim do chamado entulho autoritário produzido pela ditadura militar. Esse entulho, claro, é uma referência, entre outros assuntos, à censura que se instalou no Brasil a partir de 64. O seminário é organizado pelo Conselho Nacional de Justiça e, por isso, está sendo aberto, neste momento, pela presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvir as palavras da ministra nesta abertura do seminário. Não apenas divulgação do trabalho, mas de observações, pensamentos, reflexões sobre esse importantíssimo tema. Eu queria, senhores palestrantes, senhores participantes deste seminário, queria homenagear cada jornalista, mas não posso fazer isso, são tantos os jornalistas brasileiros e todos os que se preocupam com a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão em geral. Dizer que a mudança desses 30 anos de vigência da Constituição é significativa. Talvez há 40 anos atrás fosse impossível se cogitar de um encontro como esse. Há 30 anos estávamos a discutir a liberdade na sociedade brasileira que produziu a Constituição, e sobre isso, com toda certeza, falará muito mais o deputado Miro Teixeira, que é um cidadão brasileiro comprometido com as liberdades e com este tema de uma forma muito especial. E como eu não posso nomear cada um dos jornalistas aos quais eu sou grata como servidora pública, especialmente, como disse, quando deixei a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, de uma forma especial por ter ocupado cargos que dependiam da imprensa livre, para que eu pudesse levar a cabo da maneira mais correta possível os trabalhos que eu precisava de realizar e de fazer com que dessem certo. E sem a imprensa livre, a justiça não funciona bem, o Estado não funciona bem. Este deveria ser um seminário que a professora Tereza Sadek, com toda certeza, haverá de convir, que pode se desdobrar em outros espaços, tanto no Poder Judiciário quanto na sociedade civil, especialmente na sociedade, discutir, por exemplo, o poder e a mídia, o poder da mídia e o poder na mídia. E nós sabemos que, em 30 anos de vigência da Constituição, a mídia é outra, o poder é outro, a sociedade é outra, porque tudo muda, mas a Constituição precisa de ser reinterpretada para se manter viva e coerente com as necessidades do povo brasileiro, da cidadania brasileira. Não podemos, como disse, fazer uma homenagem ou um agradecimento pessoal especial a cada um dos jornalistas brasileiros. Eu queria tomar a liberdade de, nesse momento, fazer um agradecimento a todos os jornalistas na lembrança do Alberto Dines, que, não vou dizer que passou, porque não acredito que as pessoas passam no sentido físico, mas suas obras ficam, seus exemplos marcam e servem como farol para que a gente possa continuar e acreditando que há muito por fazer e muito a melhorar. E, num depoimento do Alberto Dines, ele citava Hipólito da Costa, num texto de 1808, que dizia que o primeiro dever do homem na sociedade é ser útil ao seu semelhante. E, muito mais, ele se referia aos jornalistas, que está na vanguarda, ele dizia, que é o radar, o sonar da sociedade, para que a utilidade, no sentido de ser útil e solidário com o seu semelhante, possa não apenas ser realizado pelas pessoas, por um em relação ao outro, mas, neste sentido, que possa ser útil no sentido de marcar qual é a direção que a sociedade quer e precisa seguir. E, na pessoa, portanto, de Alberto Dines, eu quero homenagear cada jornalista brasileiro que tem cumprido as suas funções de uma forma tão difícil, sei, porque tudo passa por uma mudança muito grande, e, por isso mesmo, hoje nós temos não apenas
respostas velhas para perguntas novas, mas perguntas inéditas e respostas ainda desconhecidas. E o jornalista cumpre este papel, a mídia cumpre este papel, as novas formas de comunicação cumprem este papel de ser radar, onde nós não temos, às vezes, nenhuma bússola perfeitamente direcionada. Às vezes, a gente tem dúvida se sabemos, com certeza, para onde seguir. Sabemos apenas que, como diria o poeta, navegar é preciso, portanto, vamos seguir navegando. A Constituição foi promulgada, como lembrava ontem o deputado Miro Teixeira, antes da queda do Muro de Berlim, e aí é um simbolismo, não apenas um fato histórico registrado. Mas a Constituição brasileira, como todas as constituições no mundo, se mantém vivas exatamente pela interpretação que é dada pela sociedade, fundamentalmente pelo Poder Judiciário, nos sistemas de justiça como os que nós adotamos. No entanto, 30 anos depois, continuamos a não apenas discutir o que é e como é e qual é a extensão e os marcos normativos para o exercício do trabalho, mas, principalmente, para como manter a garantia das liberdades, incluída aí a liberdade de expressão, de que é uma das manifestações mais importantes, a liberdade de imprensa. Esse seminário teve como causa ou como deflagrador principal a pesquisa que foi realizada pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, e por isso eu termino fazendo um agradecimento muito especial à professora Tereza Sadek, diretora daquele departamento, e sem a qual essa pesquisa não teria sido possível, e nós não poderíamos sequer começar a estudar, porque o Brasil é tantas vezes lembrado no mundo como um dos lugares em que a profissão de jornalista continua a ser tantas vezes agredida, vilipendiada, e que faz com que todos nós brasileiros não entendamos muito bem como é que, em plena democracia, este tema continue a estar presente nas nossas agendas. Eu queria terminar dizendo que vivemos um tempo de mudança, ou uma mudança de tempos, e, nesses tempos de mudança, o que nós temos a fazer é nos comprometer, nos responsabilizar para o que tiver que ser, como disse Alberto Dines, o melhor para os nossos semelhantes. Cada um na sua profissão, cada um no seu espaço, tentando acertar e, principalmente, sabendo que o bem do outro, com toda certeza, é o bem de cada um de nós, é o bem do nosso país. Nosso país, hoje, e cada vez mais, precisa da cidadania, porque só a cidadania responsável e comprometida produzirá um Estado muito melhor. Eu continuo acreditando no Brasil, e acredito no Brasil em que cada cidadão possa exercer a sua liberdade de maneira crítica, bem informada, e, para isso, nós precisamos das mídias, da imprensa livre, de todas as formas de comunicação cidadã. Por isso, a importância que eu reputo de um encontro como esse, e, por isso, o meu agradecimento tão enfático a cada qual dos participantes, especialmente os palestrantes que vieram aqui, apresentar as suas ideias, as suas preocupações, e, com isso, nós temos, então, a possibilidade de repensar quais as necessidades tem o Brasil e quais as respostas nós precisamos de dar ao Brasil e o jornalista, como é cidadão do mundo, ao mundo de uma forma geral. Podemos ser matriz e não apenas cópia de outras práticas de expressão e de imprensa para todos os povos. Temos a nossa forma de viver, e, como dizia o poeta, e com ele eu termino, o poeta Drummond, como a vida muda, como a vida é nuda, como a vida é nada, mas como a vida é tudo, e a vida é tudo que cada um de nós faz. Eu espero que nós façamos cada vez mais e melhor, cada um no seu espaço, para que o Brasil também possa dar aos que vierem depois de nós, se possível ainda conosco, uma possibilidade de viver melhor e de cumprir a nossa vocação humana de ser felizes. Muito obrigada a todos. Eu declaro aberto o seminário sobre 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa, e apresento os conferencistas dessa primeira fase. O deputado Miro Teixeira, que, como a professora Rosisca, dispensa apresentação. Aliás, se apresenta sempre,
quem apresenta é sempre a figura mais importante. Nos dois, eu acho que deveria ser exatamente o contrário. Está na mesa conosco o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que também sempre tanto lutou a Ordem dos Advogados, desde o Império, pela liberdade de expressão, como compromisso de nós quatro aqui, como de todos que aqui estão com este tema. O deputado Miro Teixeira tem uma trajetória especial porque estava na Constituinte e, portanto, soube o que é a passagem de um momento sem liberdade para um momento em que a liberdade se fazia construir depois de uma fase em que nós não tínhamos liberdade nenhuma. E, como eu sempre lembro, em que os jornais, eu que tenho ainda a coleção do jornal Movimento, tinha no meio de uma redação uma receita de bolo para mostrar exatamente onde tinha havido a censura da forma mais agressiva contra nós, cidadãos brasileiros, e naquele momento como estudantes. E a professora Rosisca, como acadêmica que faz da palavra sua arte, sua vida, sabe bem o que é a mordaça, talvez, para saber a importância da palavra e de todas as formas de expressão. Sou especialmente agradecida à presença dos senhores aqui nesta manhã. E, de imediato, portanto, passo a palavra, porque eles assim combinaram, não determinei, ao deputado Miro Teixeira para a sua conferência, na sequência do que ouviremos a professora e acadêmica Rosisca Darcy. Tem a palavra para o ministro. Estas palavras, portanto, da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, marcam a abertura do seminário 30 anos sem censura. Como ela disse, estão ao lado dela na mesa o deputado federal e jornalista Miro Teixeira e a professora e jornalista também Rosisca Darcy. E, além da palavra dos dois, o seminário vai ouvir muitos jornalistas conhecidos em todo o país, como Renata Lopretti, Fábio Panunzio, Helena Chagas, Carlos Lindenberg. Serão 3 painéis ao longo do dia. Logo agora de manhã, depois da palavra de Miro Teixeira e de Rosisca Darcy, nós vamos ouvir Renata Lopretti e Fábio Panunzio. A cobertura completa do seminário 30 anos sem censura você vai ver nos telejornais da TV Justiça. O primeiro deles, à 13h, o Jornal da Justiça, primeira edição. Um bom dia a todos.